Olá, oitavo ano, tudo bem? Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer a correção do livro, né? Vou compartilhar aqui com vocês as páginas que eu passei na semana passada. Do texto Alto da Compadecida. Ao abrir o pano, entram todos os atores, com exceção do que vai representar Manuel. Como se tratasse de uma tropa de saltimbancos, correndo com gestos largos, exibindo-se ao público. Se houver algum ator que saiba caminhar sobre as mãos, deverá entrar assim. Outro trará uma corneta, na qual dará um alegre toque, anunciando a entrada do grupo. Há de ser uma entrada festiva, na qual mulheres dão grandes voltas e os atores agradecerão os aplausos, erguendo os braços como no circo. A atriz que for desempenhar o papel de Nossa Senhora deve vir sem caracterização, para deixar bem claro que, no momento, é somente atriz. Imediatamente após o toque de clarim, o palhaço anuncia o espetáculo. Palhaço, grande voz. Alto da Compadecida. O julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da moralidade. Toque de clarim. Palhaço. A intervenção de Nossa Senhora no momento propício para triunfo da misericórdia. Alto da Compadecida. Toque de clarim. A Compadecida. A mulher que vai desempenhar o papel desta excelentíssima senhora declara-se indigna de tão alto mister. Toque de clarim. Palhaço. Ao escrever esta peça, onde combate o mundanismo, praga de sua igreja, o autor quis ser representado por um palhaço, para indicar que sabe, mais do que ninguém, que sua alma é um velho catre cheio de insensatez e de solércia. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo, baseado no espírito popular de sua gente, porque acredita que esse povo sofre, é um povo salvo e tem direito a certas intimidades. Toque de clarim, palhaço. Alto da Compadecida. O ator que vai representar Manuel, isto é, Nosso Senhor Jesus Cristo, declara-se também digno de tão alto papel, mas não vem agora, porque sua aparição constituirá um grande efeito teatral e o público seria privado desse elemento de surpresa. Toque de clarim, palhaço. Alto da Compadecida. Uma história altamente moral e um apelo à misericórdia. João Grilo. Ele diz a misericórdia porque sabe que se fôssemos julgados pela justiça, toda a nação seria condenada. Palhaço. Alto da Compadecida. Tombei, tombei, mandei tombar. Atores respondendo ao canto. Perna fina no meio do mar. Palhaço. Oi, eu vou ali e volto já. Atores saindo. Oi, cabeça de bode, não tem que chupar. Palhaço. O distinto público. Imagine à sua direita uma igreja, da qual o centro do palco será o pátio. A saída para a rua é à sua esquerda. Essa fala dará a ideia da cena, se adotar uma encenação mais simplificada e pode ser conservada, mesmo que se monte um cenário mais rico. O resto é com os atores. Aqui pode-se tocar uma música alegre e o palhaço sai dançando. Uma pequena pausa e entram Chicó e João Grilo. Na página 29, nós temos aí as perguntas. Número 1. Qual é a função do trecho da peça Alto da Compadecida? Ao abrir o pano, entram todos os atores, com exceção do que vai representar Manuel, como se tratasse de uma tropa de saltimbancos correndo com gestos largos, exibindo-se ao público. Se houver algum ator que saiba caminhar sobre as mãos, deverá entrar assim. Outro trará uma corneta, na qual dará um alegre toque, anunciando a entrada do grupo. Há de ser uma entrada festiva, na qual as mulheres dão grandes voltas e os atores agradecerão os aplausos, erguendo os braços como no circo. A atriz que for desempenhar o papel de Nossa Senhora deve vir sem caracterização, para deixar bem claro que, no momento, é somente atriz. Imediatamente após o toque de clarim, o palhaço anuncia o espetáculo. Então, gente, qual é a função desse trecho dentro do texto? É apresentar ao público o tema que será abordado na peça Alto da Compadecida e também os seus personagens. Questão número 2. Por que o autor da peça se apresenta como um palhaço? Porque acha-se muito ousado ao escrever uma peça que combate o mundanismo. Ele não se acha no direito de tocar nesse tema, mas o faz,
mesmo sabendo de seus defeitos. Número 3. Porque, nos dizeres de João Grilo, deve-se apelar à misericórdia e não à justiça. Porque, segundo ele, a justiça pressupõe julgamento e todos seriam condenados por serem pecadores. Já a misericórdia pressupõe o perdão. Número 4. Substitua as palavras destacadas sem comprometer o sentido da oração. Sua alma é um velho catre, cheio de insensatez e de solércia. As palavras em destaque aqui são catre e solércia. Nós temos que buscar no dicionário quais são os significados, né? Quais são os sinônimos dessas palavras para que a gente faça a substituição sem que a frase perca o seu sentido. Então, vai ficar da seguinte maneira. Sua alma é um pequeno leito. Então, catre significa pequeno leito. Cheio de insensatez e astúcia. Logo, solércia é o mesmo que astúcia. Número 5. Na frase, uma história altamente moral e um apelo à misericórdia, podemos dizer que as palavras destacadas, altamente, moral, correspondem a adjuntos adnominal e adverbial respectivamente? Justifique. Não. A palavra altamente corresponde a um adjunto adverbial, pois refere-se a um adjetivo, moral. Já a palavra moral corresponde a um adjunto adnominal, pois altera o sentido de um substantivo, história. Muito bem, agora vamos passar para o próximo texto. Duplo assalto. Cena. Uma esquina escura, homem parado no meio da rua. Chegam 2 assaltantes, vindos um de cada lado, armados e falando quase ao mesmo tempo. Mãos ao alto. Um momento, colega, eu cheguei primeiro. O colega está equivocado, quem chegou primeiro fui eu. Não é verdade. Quando eu acabei de dizer ao alto, o senhor ainda estava em mãos. Absolutamente. Eu trabalho dentro da maior ética. Jamais roubei clientes de um colega. Eu invoco o testemunho do cliente. O senhor que tem uma aparência de pessoa honesta, quem lhe apontou primeiro a arma? Os senhores me desculpem, mas eu não gosto de dar palpite no trabalho dos outros. Colega, o cliente está sendo retido desnecessariamente. Culpa sua. Se não fosse o colega, o cliente já teria sido atendido, despachado e já estaria a caminho de casa. Pode abaixar os braços. Obrigado. Então, como vamos resolver esse impasse? Posso dar uma sugestão? Eu estou com 200 na carteira. 100 para cada um. Não, senhor. Eu não trabalho com abatimento. Eu também não. É tudo ou nada, sem desconto. Então, não tem assalto. Não tem assalto. O senhor está liberado. Boa noite. Boa noite. É por isso que eu digo, quanto mais ladrão, melhor. Então, depois da gente ler, né, essa peça, nós vamos responder as perguntas da página 31. Questão número 1. As rubricas são orientações para os atores e o diretor encenarem a peça. Não são disponibilizadas ao espectador. Pensando nisso, responda as questões seguintes. A. O que é necessário para que os espectadores entendam onde se passa a cena? É necessário um cenário adequado, né? Já que a gente, enquanto espectador, não tem a oportunidade de ler as rubricas. B. Como os espectadores acompanham a história? Eles acompanham, né? Os espectadores acompanham por meio da sequência das falas, isto é, da análise dos diálogos entre as personagens e também os recursos visuais utilizados na encenação. Letra C. Como os espectadores podem compreender qual é o papel que cada ator está representando? O papel de cada ator vai ficar bem claro dentro da sua própria atuação, ou seja, no modo como ele fala, no modo como ele se veste, nas suas ações e gestos. Número 2. Esse texto é uma pequena peça teatral, ou seja, ao escrevê-lo, Max Nunes teve como objetivo a encenação, o que fica evidente quando analisamos a própria estrutura do texto. Pensando nisso, aponte 2 elementos estruturais que permitem identificar esse texto como uma peça teatral. Então, como é que nós vamos comprovar que esse texto é realmente do gênero peça teatral? Utilizando 2 elementos, né? A própria estrutura de diálogos
e também, e principalmente, as rubricas. Número 3. Como outros gêneros textuais em que há o predomínio da narração, a exemplo do conto de mistério, que nós já estudamos no capítulo anterior, o texto teatral conta com outros elementos típicos, além de um espaço. Pensando nisso, responda as questões. A. Quantos e quais são os personagens do texto? São 3 personagens, os 2 assaltantes e a vítima. Letra B. Como a vítima é chamada pelos assaltantes? É chamada de cliente, né? Este termo é usual para esse contexto, gente? Não, normalmente as vítimas não são chamadas de cliente. Qual foi a intenção do autor ao identificar a vítima como cliente? O autor quis dar humor ao texto, certo? Letra C. Você consegue imaginar quanto tempo levaria a encenação desse texto? A gente viu que é um texto bem curtinho, né? Então, em volta de alguns minutos, deveria ser a encenação. Letra D. De quem é a voz que inicia o texto? Cena, uma esquina escura, homem parado no meio da rua. Seria o narrador? Não, é a voz do próprio autor. Bom, gente, por hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima aula, segunda-feira que vem. Bons estudos, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.